Dizem que todo espelho guarda um segredo, que por trás do vidro liso há algo que observa, algo que espera pacientemente pelo momento certo para atravessar a superfície e entrar no nosso mundo. Quando eu era criança, ouvi histórias sussurradas por entre risadas nervosas nos corredores da escola. A lenda do ritual de luzes apagadas. Contavam que, se você apagasse todas as luzes do quarto, encarasse o espelho fixamente e sussurrasse seu próprio nome 3 vezes, algo horrível aconteceria. Um vulto apareceria atrás de você. Um rosto sem olhos, mãos finas e gélidas que se estenderiam do reflexo para puxar você para o outro lado. Era só mais uma lenda urbana, certo? Pelo menos era isso que todos diziam. Mas a verdade era muito mais assustadora. Aos 17 anos, eu estava sozinho em casa, meus pais viajando. Naquela noite, a insônia me mantinha acordado. A casa estava estranhamente silenciosa, mais silenciosa do que o normal. O tic-tac do relógio parecia alto demais. A sombra da porta parecia mais escura do que o habitual. E foi então que, sem pensar, a lembrança daquele ritual idiota da infância voltou à minha mente. Por que não tentar? Pensei. É só uma besteira para passar o tempo, algo para me distrair. Mal sabia eu que aquele impulso bobo iria marcar minha vida para sempre. Com o coração acelerado, apaguei todas as luzes do quarto. O breu tomou conta do ambiente, deixando apenas um facho pálido de luar entrando pela janela. Me aproximei do espelho. Aquele mesmo espelho que acompanhava a casa desde antes de eu nascer, e mesmo sentindo um frio inexplicável subir pela espinha, murmurei: Lucas, Lucas, Lucas. Esperei. 1 segundo. 2. 3. Nada aconteceu. Nenhum vulto. Nenhuma mudança no reflexo. Suspirei aliviado e me senti até meio ridículo. Ri baixinho, um riso seco e nervoso, e voltei para a cama. Mas naquela noite, antes de fechar os olhos, tive a nítida impressão de ouvir algo. Um som fraco, como se alguém, do outro lado do espelho, tivesse se movido. Um estalo abafado. O som de unha riscando o vidro. E é aqui que a história realmente começa. Não, essa não é só mais uma história de terror para te dar arrepios antes de dormir. Esta é a história real do que acontece quando você brinca com o desconhecido. Uma história que, até hoje, eu reluto em contar. Porque, desde aquela noite, eu sei que o reflexo pode te olhar de volta. Agora, antes de continuar, me diz: você teria coragem de apagar a luz do seu quarto e dizer seu nome 3 vezes? Naquela noite, eu fui dormir convencido de que tinha vencido o medo infantil. A luz apagada, o nome sussurrado, a ausência de qualquer resposta sobrenatural, tudo parecia ridículo. Me deitei, fechei os olhos e, mesmo com a mente inquieta, acabei adormecendo. Mas foi por pouco tempo. Acordei no meio da madrugada, sobressaltado por um som seco, um estalo agudo que ecoou no silêncio absoluto do quarto. Meu coração disparou. Demorei alguns segundos para perceber de onde vinha aquele ruído. Quando olhei em direção ao espelho, vi que ele estava trincado. Uma rachadura longa e irregular atravessava o vidro, partindo do canto superior e descendo como se tivesse sido desenhada por dedos invisíveis. A rachadura parecia formar uma silhueta, um contorno de algo humano, algo que se contorcia por trás da superfície lisa. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Levantei da cama devagar, me aproximando com passos hesitantes, o chão de madeira rangendo sob meus pés. Toquei o espelho com a ponta dos dedos. O vidro estava gelado, muito mais frio do que o ar ao redor. A sensação era desconfortável, como se o frio estivesse se espalhando pela pele e penetrando nos ossos. O quarto, antes abafado, agora parecia um congelador. Deve ter sido o calor, murmurei para mim mesmo, tentando racionalizar. Ou a madeira da parede se moveu. Algo assim. Mas a verdade era que o calor da noite estava insuportável e a madeira da casa já tinha anos de vida. Nada daquilo fazia sentido. Na manhã seguinte, com a luz do sol atravessando a cortina, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de coincidência. Mas quando me levantei e olhei em direção ao espelho, vi algo que me fez parar. Havia marcas de mãos na parede, bem ao lado dele. Marcas grandes,
como se alguém tivesse se apoiado com força. Os dedos eram longos demais, quase desumanos, e pareciam afundar no reboco. Era impossível. Eu estava sozinho em casa, e aquelas marcas não estavam lá antes. Engoli em seco, uma onda de náusea subindo pela garganta. A lembrança do som de unhas riscando o vidro voltou à minha mente. O estalo, o frio, o formato da rachadura. Minha pele se arrepiou por completo, mas ainda assim tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação. À noite, tentei dormir mais cedo, mas o medo já tinha se instalado como uma sombra na minha mente. O ritual parecia algo distante, mas a rachadura no espelho e as marcas na parede não saíam da minha cabeça. A cada rangido da casa, a cada sussurro do vento lá fora, meu coração saltava. O silêncio era esmagador, e eu tinha a impressão de que algo me observava do reflexo escuro do espelho. Quando finalmente peguei no sono, foi um descanso leve e agitado. Sonhei com mãos geladas me puxando, com sussurros distantes me chamando. Acordei suando frio, e a primeira coisa que fiz foi olhar para o espelho. A rachadura estava maior, mais profunda, como se algo estivesse forçando para atravessar. Na terceira madrugada, o terror deixou de ser sutil. Acordei com um som arrastado vindo da direção do espelho. Era um som úmido, molhado, como se algo estivesse deslizando do outro lado do vidro. Uma respiração pesada e irregular enchia o ar, e senti a pele do braço arrepiar instantaneamente. A luz da rua, que entrava pela janela, parecia mais fraca do que nunca, como se a escuridão estivesse ganhando força. Me levantei devagar, cada passo pesando como chumbo. Cheguei perto do espelho, hesitando. Quando estiquei a mão para tocá-lo novamente, algo mudou. O reflexo não se movia junto comigo. Fiquei paralisado, sentindo uma pressão no peito, como se o ar do quarto tivesse sido sugado. O espelho parecia mais profundo, como se a superfície tivesse virado uma água densa e negra. E então, ouvi o sussurro. Baixo, arrastado, quase um gemido, vindo do fundo do espelho. Lucas, você chamou? O som não vinha apenas do espelho, parecia estar dentro da minha cabeça, reverberando nos ossos, espreitando na minha pele. Me afastei tropeçando, derrubando a cadeira, quase caindo. O quarto estava frio como gelo, a respiração se condensando no ar como névoa. Tentei acender a luz, mas o interruptor estava morto. Nenhuma resposta. A escuridão parecia viva, pressionando as paredes, comprimindo o espaço ao meu redor. Os sussurros ficaram mais fortes, agora misturados com risadas infantis, abafadas, zombeteiras. Você chamou? Agora eu venho. Elas dançavam ao redor da minha cabeça, se infiltrando como fumaça venenosa. Comecei a ouvir barulhos, arranhões na madeira, um leve tilintar de vidro quebrando, como se algo estivesse forçando cada vez mais para atravessar a rachadura. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular desesperado, tentando ligar para alguém, qualquer um, mas o sinal havia desaparecido. A tela mostrava um sem serviço que parecia zombar de mim. O aparelho travou, a tela apagou sozinha, e um brilho fraco e irregular começou a emanar do espelho. A luz não era natural. Era um brilho acinzentado, pulsante, que parecia respirar junto com o espelho. Senti um cheiro metálico e podre invadir minhas narinas. Ferrugem, sangue velho misturado com algo pútrido. Então, a figura começou a se formar. Primeiro, eram sombras escuras e viscosas deslizando pela rachadura. Depois, mãos finas e pálidas surgiram, os dedos longos e deformados, as unhas negras e curvas como garras. Elas se apoiaram na borda do espelho como se algo estivesse se arrastando para fora. O espelho começou a vibrar, emitindo um zumbido baixo, quase imperceptível, mas que fazia os pelos da minha nuca se eriçarem. Lembrei das histórias antigas que minha avó contava, baixinho, enquanto os adultos não estavam ouvindo. Falava sobre espíritos presos no vidro vivo, entidades famintas por atenção e medo. Segundo ela, os espelhos eram como portais, janelas para o outro lado, e se alguém os chamasse, mesmo sem querer, eles encontrariam um jeito de atravessar. E agora, aquilo estava acontecendo. Comigo. A figura foi emergindo lentamente. Primeiro o rosto.
Ou o que deveria ser um rosto. Uma pele lisa, pálida e brilhante como porcelana rachada, sem olhos, mas com uma boca distorcida que se abria num sorriso largo, rasgado até a altura das orelhas. Da rachadura escorria uma substância negra e viscosa, grudenta como piche. O cheiro de podridão ficou insuportável. O ar parecia mais denso, como se sugasse o oxigênio do quarto. Você me chamou, agora eu venho. O sussurro foi alto desta vez, direto no meu ouvido, apesar da criatura ainda estar meio dentro do espelho. Senti a respiração fria e úmida roçar minha pele. Corri até a porta, puxei a maçaneta com força, mas ela girava em falso. O trinco parecia travado, como se estivesse sendo segurado por algo do outro lado. Bati na porta, gritei por socorro, mas minha voz mal ecoava no quarto. Era como se o som tivesse sido engolido pela escuridão. A figura agora estava quase completamente fora do espelho. O corpo era magro e disforme, coberto por uma pele translúcida que deixava ver veios negros pulsando por dentro. As pernas eram longas demais, dobradas em ângulos impossíveis, e os braços arrastavam no chão, deixando rastros negros que queimavam o tapete. A cada passo, a luz do luar parecia se apagar um pouco mais, e o quarto mergulhava em trevas densas. O chão começou a ranger como se algo pesado estivesse pressionando de dentro para fora. A criatura deu um passo, e os sussurros se multiplicaram, agora dezenas de vozes infantis dizendo meu nome. Meu corpo congelou. Senti algo gelado agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão esquelética saindo do chão, segurando meu pé. Um grito desesperado saiu da minha garganta, mas morreu no mesmo instante. Meu campo de visão começou a embaçar. O coração batia tão rápido que doía. A criatura deu outro passo. Agora, ela estava a poucos centímetros de mim. A boca se abriu ainda mais. Um buraco negro que descia até o peito, revelando dentes longos e irregulares, como lâminas. Uma língua pálida e bifurcada deslizou para fora, lambendo o ar. O cheiro pútrido era insuportável. O som da respiração molhada invadia meus ouvidos. Tentei me soltar, mas a mão no tornozelo apertou mais forte, arranhando minha pele. Senti um calor úmido descendo pela perna. Sangue. O espelho atrás da criatura explodiu com um estalo ensurdecedor, lançando cacos por todo o quarto. As vozes pararam, substituídas por um silêncio tão absoluto que parecia me enlouquecer. E então, tudo escureceu. A escuridão me engoliu por completo, como se o próprio quarto tivesse desaparecido, deixando apenas o som da minha respiração ofegante e o zumbido abafado que vibrava em meus ouvidos. O ar era pesado, sufocante, e a mão que me segurava parecia afundar cada vez mais na pele, como garras afiadas que cortavam sem piedade. Com um esforço desesperado, me soltei, chutando com toda a força. Senti a mão deslizar, fria e viscosa, deixando para trás uma sensação pegajosa e um ardor na pele. Tropecei para trás, caindo no chão. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída, mas o quarto parecia ter se transformado em um labirinto de sombras, as paredes distorcidas, como se o espaço estivesse dobrando sobre si mesmo. A criatura avançou, arrastando os pés deformados pelo chão, com cada passo ecoando como uma batida surda. Sua boca se abriu ainda mais, rasgando a pele do rosto como se fosse feita de cera, revelando fileiras de dentes longos e pontiagudos. A língua bifurcada serpenteava pelo ar, emitindo um som molhado, quase como se saboreasse o medo. Um fio de baba negra pingou no chão, queimando o carpete com um chiado baixo. Tentei correr até a janela, mas o vidro estava coberto por uma camada espessa de escuridão, como se a noite lá fora tivesse se solidificado. A luz da lua sumira por completo. Cada respiração parecia roubar o pouco ar que restava no quarto. O som do meu coração era ensurdecedor. Me virei, e a criatura estava a centímetros de mim, as mãos finas se estendendo para tocar meu rosto. O toque era gelado, quase paralisante, e onde os dedos passavam, a pele parecia queimar e enrugar. Você chamou. Agora é tarde. A voz ecoou como um trovão abafado, reverberando pelas paredes. O reflexo da criatura se multiplicava nos cacos do espelho quebrado espalhados pelo chão.
cada fragmento mostrando uma versão distorcida e ainda mais grotesca da figura. O rosto sem olhos, os dentes afiados, as mãos famintas. Eu estava cercado por reflexos, sem saber para onde fugir. Num impulso, peguei um dos cacos maiores do espelho e apontei para a criatura. "Fica longe de mim!" gritei, a voz rouca e trêmula. A figura parou por um instante, inclinando a cabeça, como se estivesse curiosa. O sorriso se alargou ainda mais, rasgando a pele até o queixo. Você acha que pode me deter com isso? Sussurrou. Eu sou o que vive atrás do reflexo. Sou o que você nunca deveria ter chamado. A raiva misturada com o medo me deu forças. Corri até a porta e comecei a bater com os punhos, gritando por socorro. Mas a madeira parecia sólida como pedra, impenetrável. O quarto inteiro vibrava com um zumbido crescente, como se algo estivesse prestes a romper as barreiras do mundo real. A criatura deu outro passo, agora tão perto que senti o cheiro fétido de sua respiração, e os dedos se curvaram como garras prestes a cravar em minha carne. De repente, uma lembrança me atravessou a mente. A voz da minha avó, contando histórias antigas, dizendo que essas entidades só têm poder quando alimentadas pelo medo, que o reflexo só se torna uma porta se você der permissão. Com o corpo tremendo e o coração quase parando, encarei a criatura diretamente, tentando ignorar o pavor crescente. "Eu não tenho medo", sussurrei, a voz fraca, mas determinada. "Você não tem poder sobre mim." Por um segundo, o quarto inteiro pareceu parar. O zumbido cessou e o silêncio foi absoluto. A criatura hesitou, a forma começando a se dissolver em fumaça densa e escura. Mas no instante seguinte, ela soltou um grito ensurdecedor, um som agudo que me fez cair de joelhos, segurando a cabeça. As luzes piscaram e o chão tremeu, como se a realidade estivesse rachando. A criatura avançou, mas, antes que pudesse me tocar, a luz voltou. Um clarão branco vindo da lâmpada que finalmente reacendeu, iluminando o quarto com força. A figura gritou, se contorceu e, como um facho de névoa espessa, foi sugada de volta para o espelho quebrado. O som se dissipou e o quarto voltou ao normal, exceto pelo cheiro de queimado e pelas marcas negras no carpete. Fiquei ali, ofegante, tremendo, cercado pelos cacos do espelho e pelas marcas de arranhões no chão. O silêncio parecia ensurdecedor, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Sabia que aquela não era a última vez que a criatura apareceria, porque eu a havia chamado. E ela sabia meu nome. O silêncio que ficou após a criatura desaparecer era tão absoluto que doía. O quarto estava mergulhado numa calma estranha, opressiva, como se tudo tivesse voltado ao normal, mas apenas na superfície. O cheiro de queimado e podridão ainda pairava no ar, impregnando as paredes e se enfiando pelas frestas do assoalho. Cada respiração era um lembrete de que algo terrível havia acontecido ali. Fiquei ajoelhado, cercado pelos cacos de vidro, com os olhos fixos na rachadura que ainda restava no espelho. Mesmo quebrado, o reflexo parecia se mover, distorcido, como se alguém, ou algo, ainda estivesse lá, observando. Senti o corpo inteiro tremer, não mais só de medo, mas de um cansaço profundo, como se o próprio tempo tivesse parado por um instante. Minutos, talvez horas se passaram, até que a luz da manhã começou a se infiltrar pelas frestas da cortina. O sol tingiu o quarto com um brilho dourado e pálido, mas a claridade parecia falsa, insuficiente para dissipar a escuridão que agora habitava aquele espaço. Com os braços trêmulos, me levantei, cada músculo protestando. O espelho estava estilhaçado, mas ainda ali. Olhei para minha pele. Os arranhões profundos estavam inchados, ardendo, como se ainda houvesse algo se mexendo sob a superfície. Desci as escadas com dificuldade, cada degrau um lembrete de que, mesmo escapando, algo havia mudado. O mundo lá fora estava igual, mas eu não era mais o mesmo. O ritual não era apenas uma lenda urbana. Era real. E agora, o que quer que estivesse do outro lado do espelho sabia meu nome. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à normalidade. Troquei o espelho quebrado, repintei as paredes, mas nada disso apagou a sensação de ser observado. De vez em quando, no canto do olho,
Via uma sombra que não deveria estar ali. Às vezes, as luzes do quarto começavam a piscar sem motivo. E mais de uma vez, acordei com marcas de arranhões novas na pele, mesmo tendo certeza de que não havia ninguém. E nada, por perto. As noites passaram a ser uma tortura. Não conseguia mais dormir no escuro. Deixava todas as luzes acesas, mas mesmo assim, havia aquela sensação de que algo estava à espreita. Uma sombra que dançava pelas paredes, um reflexo distorcido que sorria de volta. Uma presença que esperava pacientemente, sabendo que, no momento em que eu relaxasse, ela voltaria. A verdade é que o ritual nunca acaba. O chamado foi feito e ele foi ouvido. Agora, tudo o que resta é o medo constante, a consciência de que o espelho não é só um vidro, é uma porta. E ela nunca fecha completamente. E você? Você teria coragem de apagar as luzes esta noite? De ficar sozinho em seu quarto diante do espelho e chamar seu nome 3 vezes? Se essa história te deixou com medo até de olhar para o espelho, já deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias aterrorizantes como essa. Comenta aqui embaixo. Eu vi. E conta. Você teria coragem de tentar o ritual? E compartilha esse vídeo com aquele amigo corajoso. Ou tolo o suficiente para encarar o espelho. Mas cuidado, a escuridão só precisa de um chamado para atravessar.